Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Filhas da Pauta, um lugar onde propomos discussões corajosas e inspiradoras sobre o universo feminino, não é, Margot? É isso, olha, nós somos uma dupla de jornalistas, já somos amigas e companheiras de redação já há mais de 30 anos, e a gente sempre compactuou com alguns temas, algumas ideologias, filosofias de vida. E por isso mesmo a gente criou esse podcast aqui para dividir um pouco com vocês a nossa forma de pensar. E eu acho que vai render muita conversa boa por aqui, viu, Ângela? Eu sou Margot Ferreira, jornalista. E eu sou Ângela Bezerra, também jornalista, e a nossa pauta de hoje é uma pergunta para você. Você aceita o seu corpo ou se rende aos padrões? Pois é, e é exatamente sobre isso que a nossa convidada é uma psicóloga, Samantha Marinho, está aqui com a gente. Obrigada por fazer parte do nosso segundo episódio, né? A gente está começando agora, estreando agora, com gosto de gás, e a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, obrigada e se apresente para a gente. Primeiro, uma delícia estar aqui com vocês, com essas duas mulheres incríveis, falando sobre um tema extremamente pertinente e às vezes um pouco pé no saco, assim, pra gente, né? Para nós Bastante. mulheres que ficamos nessa cobrança. Eu sou Samantha Marinho, eu sou psicóloga clínica, também trabalho na área de educação. E há um tempo a área do comportamento alimentar também me capturou, muito por perceber na clínica esse monte de transtornos que tem aparecido cada vez mais cedo, né? Nós estamos falando de mulheres, mas eu também atendo crianças e Sim. tenho percebido que isso já tem chegado ali na adolescência com muito mais força, na infância com muito mais força, justamente por tantas regras e padrões que precisamos internalizar. Agora vamos começar justamente perguntando isso. Qual é esse padrão que tanto tentam nos colocar? Que padrão é esse? Vamos pensar que é sempre um padrão do hoje, do contemporâneo, porque esse padrão ele vai mudando historicamente, né? O corpo que hoje ele é desejado, ele não era o mesmo corpo que era desejado lá no início dos anos 90 ou no século passado. Uhum. Normalmente nós falamos inclusive do corpo da escassez. Aquele que é o mais difícil de ser conquistado. O corpo da escassez, olha que curioso. não é Um nome interessante? bonito para magreza. É, magreza, mas também já foi em outras fases um corpo mais volumoso. Sim, sim. Né? Já tivemos também aquele corpo extremamente musculoso. Então, hoje nós estamos numa era onde não é apenas uma magreza. Você tem que ter também Um corpo um sarado. corpo sarado. Aquela barriga trincada, seja pela Exato. lipo de HD ou por uma dieta extremamente, né, exaustiva e Restritiva. restritiva. Eu e Ângela somos da mesma geração, né? A diferença nossa de idade é muito pouco, então vivemos a adolescência nos anos 80. Uhum. Eu sempre fui magricela, eu acho que Ângela também. E eu sofria muito bullying por causa Sim, disso. Eu era girafa. Olivia Palito, eu era Olivia Palito da turma. Então, exatamente isso, corrobora exatamente com o que você está falando, né? E aí você está falando sobre sempre corpos femininos, né? Uhum. O corpo desejado, esse é um termo que você usou aí algumas vezes só, né, nessa sua Sim. primeira fala. Desejado por quem, não é mesmo? É desejado dentro de um padrão social, né? As mulheres, elas acabam muito sendo esse alvo, né? Porque, de fato, nós temos uma carga, uma sobrecarga do feminino que é muito diferente da dos homens, né? Hoje, nós conquistamos um espaço de trabalho, nós temos um espaço nas mídias, mas o nosso espaço em casa não deixou de existir, né? Então, nós temos que ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa amante. A gente só acumulou A tarefa. gente só acumulou. E o corpo feminino, ele acaba sendo esse que é mais criticado, né? Não à toa, eu acho que nós temos ainda uma grande herança de todo o patriarcado, né? De todo esse lugar de um machismo também muito estrutural. Então, o homem, tudo bem, ele tem aquela barriguinha de chope, é um charme, mas a mulher não. Ela tem que estar sempre impecável para a sociedade, para se apresentar ao próximo. Então, com certeza, ela é um alvo muito mais visado Sim. E nesses aí, padrões. nessa sua vivência no consultório, o que você percebe em relação a esses prejuízos que a mulher tem, né, dessa pressão sobre esse ideal inalcançável, tanto mentalmente quanto fisicamente? Acho que é a primeira frase. Mentalmente, eu acho que é o grande prejuízo que nós temos hoje, né?
Claro, primeiro a gente precisa entender que cada corpo ele tem uma história. E isso é totalmente ignorado na hora que a gente entra num padrão de não, basta ter foco, força, fé e dinheiro, né, para fazer todos os procedimentos necessários. E aí nós ignoramos traumas, ignoramos predisposições genéticas, adoecimentos, sobrecargas, um ritmo de cada um. E no consultório, o que a gente vê é que toda essa pressão, ela começa a levar a sensação de inadequação. E aí eu não falo só de mulheres, os homens também estão sendo atingidos por isso, porque nós estamos num lugar muito visual hoje, com todas as redes sociais, muitas Sim. mídias de imagem. Então, cada vez mais você vai tendo essa necessidade do se olhar e se ver naquele padrão adequado. Não é só o corpo padrão, mas também a imagem É a padrão. imagem. Durante muito tempo, o cabelo liso e louro você tinha que ter o cabelo Sim. liso e louro. O cabelo crespo, ele sofria preconceitos. Uma mulher crespa ou cacheada, acho que a Ângela pode falar isso melhor do que eu, né? Eu sempre sonhei em ser cacheada. E eu tinha o cabelo liso. De repente, ser cacheada virou tendência. Aí eu tô fora de moda, né? Essas Isso. coisas, elas variam muito. Outra coisa, a mulher não tem o direito de ter o cabelo branco, de ter o cabelo grisalho, de envelhecer em paz. Enquanto que o homem que se mantém grisalho é um charmoso, é um coroa charmoso e tal. Isso tudo sempre em cima da mulher. Sim. Essas cobranças. E aí a sensação de inadequação vai levando a uma baixa autoestima, a um prejuízo da autoimagem, do autoconceito, e aí nós temos um combo perfeito para um adoecimento de Sem fato, né? dúvida. A saúde mental ela vai para o saco, junto com todo o resto, porque é muito difícil você conseguir se sustentar, inclusive um padrão que ele é hoje não é mais amanhã, né? Então agora eu conquistei isso, mas amanhã eu já tenho que conquistar outra coisa, então é interminável a lista. E você citou, e Margot também reforçou, a influência das redes sociais, né? A gente está ali e tem um ideal ali também muito presente. E eu fico pensando muito nas meninas, porque se nas mulheres maduras já é um impacto muito negativo e adoecedor, para uma menina de 14, 15 anos, e aí a gente discute agora sobre as restrições para esse público, né? O quanto Uhum. é necessário Sim. e quanto isso é prejudicial para que essas meninas estão ali sendo impactadas por esse ideal inalcançável. Fantástico. Hoje, não por coincidência, acho que o campo atua, eu atendi uma paciente minha de 14 anos. E ela estava falando sobre o retorno às aulas próxima semana. Ela, Samanta, o que é que você está achando dessa lei agora que não pode mais usar o celular? Né? E eu disse, então, eu lembrei de uma fala que eu vi uma vez que quando o carro surgiu também não existia cinto de segurança, né? Não Isso. existia airbag. Então, à medida que os acidentes foram acontecendo, as pessoas foram vendo as necessidades Se de adaptando. regular isso, né? De trazer a segurança. Da mesma maneira, apesar dela ter 14 anos e ser a vida dela inteira, uma vida já com internet, com smartphone, com YouTube, mas isso é muito novo e agora a gente precisa aprender a lidar. Então eu disse, olha, vamos ver como é que vai ser, experimenta estar sem e ver como é que você vai se sentir. Em outros lugares já fizeram esse teste e foi bom. Eles, né, os adolescentes disseram que se sentiram melhor, menos pressionados, menos ansiosos, menos deprimidos. Então é um impacto muito grande porque são jovens com cérebro ainda em desenvolvimento, sem maturidade para lidar com todas essas cobranças e ideais. E aí você percebe assim um adoecimento maior em relação a essa faixa Sim, etária? Como é que você entende isso aí? sim. É gritante, né? Nós já temos, estatisticamente falando, dados recentes mostrando que o índice de crianças e adolescentes com depressão ultrapassou o índice de adultos, né? Assim, é uma coisa muito preocupante. Eu nunca vi nos últimos 5 anos tanta criança e adolescente precisando mesmo de um suporte maior com o psiquiatra, com a terapia. Então, não tem como ignorar o avanço da tecnologia e o avanço concomitante do adoecimento mental nessa faixa etária. Com certeza há uma grande influência do uso de telas e da falta de uma moderação, né, de uma orientação dos pais também, que nem eles sabem como usar essa ferramenta. Imagina, né, esses jovens. Mas como disse Ângela, independe da idade, né? Tem muitas Independe. mulheres maduras que caem nessa Com esparrela, certeza. né? Do corpo padrão, de que tem que ser assim, tem que ser assado, e vamos modificar os seus rostos, seus cabelos e tal.
repito, nada contra quem recorre a um procedimento estético, ao seu botox, a sua sobrancelha assim, assim, assado. Nada contra, mas desde que seja a sua vontade, e não uma imposição desse padrão. E que esteja conectado com a sua identidade. Claro. Exato. Que eu acho que essa é a grande questão, né? Nós temos pessoas que fizeram as harmonizações faciais, agora já estão voltando tudo atrás porque começam a não se reconhecer. Claro. Então, na verdade, aquilo que deveria formar, né, entrar num padrão, está trazendo uma dismorfia, né? A pessoa não está Sim. conseguindo se enxergar, se reconhecer e se conectar mais a quem ela verdadeiramente é. Vi, inclusive, esses dias um meme trazendo, nossa, parece que todas as mulheres estão iguais hoje, que saudade das belezas únicas dos anos 90. Exato. Porque todas as mulheres têm a mesma sobrancelha, a mesma O mesmo- boca, exato. o mesmo sorriso, né? Então, isso está indo para todas as áreas estéticas e é gritante, realmente, podermos falar sobre isso para pensar no impacto a médio e longo prazo. Né? Inclusive sobre a nossa pressão da nossa idade, né? Então, você já chegou aos 30, você nunca fez um procedimento, um botoxinho, tem alguma coisa errada, é mais ou menos assim, né? É mais uma pressão, É né? mais uma E cada vez pressão. mais cedo, né? A gente vê Cada vez meninas mais cedo. novas, de 30 e poucos anos, fazendo procedimentos estéticos que só antes as mulheres com mais de 50 faziam. Isso. E assim, uma coisa preocupante também é que fazem os procedimentos estéticos e quando, você bem colocou, Margot, não é por você, é por uma pressão social, aquilo nunca tem fim, porque você vai se olhar no espelho, as pessoas vão te falar, vão dar uma opinião, e é com base nessa opinião que você vai tomar essas decisões. E aí é um perigo muito grande, né, Samantha? Até porque a opinião cada um tem a sua, né? Então, você nunca vai ter uma resposta padrão, né? Então, sua mãe vai dizer uma coisa, o seu parceiro vai dizer outra coisa, né? O seu filho vai dizer, tem algo estranho aqui. Então, são muitas. E quando você abre isso para a internet, então, aí é um mar de gente, né? Amando e odiando. E aí, onde eu me pego? Qual é essa voz? Que percebam, tá sempre fora. Né? E aí, na terapia, a gente vai trabalhar o quê? Qual é a voz que está dentro? Que essa voz aí dentro de você diz, você se reconhece nesse espelho, o que é seu, o que é que você realmente gostaria de alcançar, onde você se reconhece nessa história. É muito interessante, às vezes eu necessito trabalhar com fotos com os pacientes, principalmente esses que trazem uma questão com o corpo, com a autoimagem, com as questões alimentares. Aí nós vamos pegar essa história de vida desse corpinho, pega lá desde a infância até hoje, escolha fotos. E é sempre uma sessão muito emocionante, porque é você se enxergando ao longo do tempo, né? Vendo como esse corpo ele tem uma história, a partir daqui isso aconteceu na minha vida e eu ganhei peso, ou eu perdi, né? Ou meu cabelo mudou, né? Ficou fininho. O que é que isso conta de você? Então, as pessoas elas estão se perdendo na própria história na hora que elas vão para uma voz externa que não está em sintonia com quem elas verdadeiramente são. Esse exemplo que você deu das fotos é muito curioso, porque eu, por exemplo, me vejo vendo fotos de quando eu era mais jovem e falo, nossa, como eu era bonita e eu me achava tão feia. Então, Por quê? Porque, influenciada pela opinião alheia, eu não me enxergava bonita, Sim. né? Então, isso também é um ponto, né? Como a gente se enxerga sempre pelo olhar da outra pessoa, né? Agora, a gente vai ouvir um Vamos, depoimento vamos. de Ana Moura, que ela é contadora e ela traz muito essa percepção dela mesma. Como é que ela sempre se enxergou, como é que ela se enxerga hoje e como é que ela lida com a opinião alheia. Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir a Ana Moura. Olá, eu sou Ana Moura, tenho 52 anos e sou mãe de 3. E a convite das meninas, das filhas da pauta, vim aqui falar sobre a pauta aceitar o corpo ou seguir padrões. E me senti muito lisonjeada, porque a vida inteira eu não sigo padrões porque me sinto muito bem na minha casa, no meu corpo, na minha essência, no meu jeito de ser. Sou muito feliz e agradecida por ter esse corpo. E a vida inteira eu ouvi falas do tipo, nossa, você é linda, mas se você emagrecesse, nossa, você é linda, mas olha, se você escovasse os seus cabelos, gente, quem disse que eu não me sinto linda do jeito que eu sou? E que se eu quisesse fazer diferente, por que eu não faria?
A vida inteira eu ouvi falas desse tipo. Recentemente uma amiga chegou e falou assim: nossa amiga, você não é gorda, mas é porque você usa umas estampas. Gente, eu sou feliz com minhas estampas, com as minhas cores, com o meu biquíni. Eu não abro mão do meu biquíni porque eu me gosto, eu gosto do que eu vejo no espelho. E isso é um problema para as outras pessoas. Todos esses comentários que eu escuto a vida inteira, porque eu escuto até hoje, nunca me incomodaram em nenhum momento. Eu só lamento pela pessoa que se prende a isso. E ultimamente eu estou muito feliz, porque eu digo até que eu estou na moda, porque eu estou vendo gente retirando silicone, gente retirando os botox, as aplicações. E eu digo, gente, vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que tomar aí uma medida drástica, ou até muita gente perde a vida por não se aceitar. Eu me aceito, eu me acolho, eu me amo e eu sou muito feliz do jeito que eu sou. E isso não é questão de atender padrões, é questão de eu ser como eu sou e tá tudo bem. Mas as pessoas, infelizmente, né, não entendem o que é que acontece, que está uma onda muito grande aí de não aceitação. E aqui eu quero deixar uma pergunta para a doutora Samanta Marinho, que está aí participando, para ela me dar um feedback aqui para mim, para as outras pessoas, como é que a gente pode desconstruir esses padrões que tornam as pessoas escravas, para que as novas gerações elas venham livres, como eu sou e como eu vivo. Obrigada, meninas, pelo convite. Que lindo depoimento, lindíssimo depoimento da Ana Moura. Samanta, como é que a gente pode desconstruir? Porque eu vejo muitas mulheres cobrando de nós mulheres esses padrões. Eu fico até emocionada com a fala dessa, porque olha que fala conectada, né? Ela disse, essa é quem eu sou, essa sou eu, e eu me conecto com isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é desconstruir um padrão que está aonde? Né? Onde está esse padrão? Ele é um padrão da minha ancestralidade familiar, que eu tenho que seguir o padrão dessas mulheres na minha família, que são assim, que tem uma estética assado, né? Então, às vezes tem isso. A minha mãe diz que eu tenho que ser magra, são assim, temos que manter esse padrão. E eu nasci fora desse padrão. Então, onde está esse padrão? E isso é terapia, né? Autoconhecimento. É você começar a olhar que voz externa é essa que você está seguindo. Ah, não, são as redes sociais, eu estou aqui, eu sigo. Essas pessoas são as minhas referências. Então, elas se tornam os meus padrões, eu acabo querendo ser como elas. Então, descobrir que padrão é esse, eu acho que é o primeiro passo. E aí você vai poder se enxergar para isso que está fora e ver até que ponto isso faz sentido. Né? E fazer sentido é fazer sentir, é ser, né? É aquilo que está muito mais dentro do que fora. Você falou de procurar um padrão. Na verdade, assim, a pessoa se olhar e se entender, né? Reconhecer. E se reconhecer, porque aonde está esse padrão inalcançável? Ele está nas redes sociais, ele está numa conversa que a gente tem com uma amiga que também já reproduz esse controle, porque na verdade é um controle dos nossos corpos que a sociedade tem e muito sobre as mulheres. Por mais que você diga que há homens nos consultórios que trazem essa dor, né? Mas Ela é uma pressão muito maior. majoritariamente feminina. E há uma cultura do feminino ainda que nós precisamos também olhar para ela, que é o quanto que nós não nos apoiamos, né? Hoje a gente fala sobre sororidade, é bonito falar, mas o quanto que nós compreendemos o que é sororidade? Nós fomos criadas para sermos competitivas entre nós. Isso. Mas por quem? Né? Por uma Exato. sociedade Sim, patriarcal, claro. controladora, e que nos colocavam em lugares que eles, né? Eles, eu digo, os homens, né? A sociedade patriarcal entendeu que era para nós estarmos. Que precisávamos docilizar esses corpos femininos, né? Elas precisam ser doces, serem controladas, Frágeis. frágeis, vulneráveis. É. Então, na fala, né, da Ana Moura sempre tem aquele mais, né? A gente estava comentando aqui, sempre tem um mais. E o que é esse mais? É a vulnerabilidade. Você passa uma coisa tão radiante, mas... Então, sempre tem que olhar para a falta, para aquilo que falta no teu corpo para você ser perfeita. E a perfeição nada mais é do que essa busca por uma adequação que não chega nunca. Essa é a Exatamente. verdade.
E outra coisa que a gente sofre muito é com o etarismo, né? Inclusive, o nosso segundo depoimento de hoje, depoimento seguido de uma pergunta, é de Duda Moreira, uma atriz maravilhosa, trabalhou em Cangaço Novo, trabalhou em Bacurau, trabalhou em algumas novelas da Globo, e é que eu tenho o prazer, a honra de dizer que é minha amiga, que trabalhamos, somos amigas há mais de 20 anos, trabalhamos juntas em algumas campanhas, e Duda está aqui hoje, e sempre foi uma pessoa super bem resolvida com o próprio corpo, com a idade, sempre gostou de homens mais novos, e ela fala exatamente sobre isso, sobre etarismo, sobre a aceitação do corpo dela, que ela sempre levou isso como lema pela vida toda, e ela tem uma pergunta também para você. Vamos ouvir Duda Moura. Eita, Duda Moura não, Duda Moreira, vamos lá. Oi, Margot. Oi, Ângela. Para mim é um prazer estar aqui participando do podcast de vocês, o Filhas da Pauta. Que delícia. O assunto é papo sério, hein? Então, é perguntar para mim sobre corpo. Eu sou atriz, tenho 63 anos, trabalho há muito tempo com arte, sou formada em educação física, então sempre fiz atividade física, sempre malhei até hoje, nunca tive esse negócio de padrão de corpo, aquela mulher sarada, aquela mulher socada, que a barriga tem que ser chapada. Não, é bonito desse livro, mas é bonito a gordinha também. A mulher brasileira tem aquela barriguinha. E assim, por eu sempre gostei de homens mais jovens que nunca tive problema com isso. Até depois de 50 anos, eu tô com 60, então a coisa vai ficando mais delicada com relação a eles, né? Porque por mim, assim, eu não vou mentir que eu não tenho receio da minha barriga, principalmente porque eu não sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher magra, que se fosse gorda também não veria o menor problema, né? Mas às vezes a gente impõe algumas coisas para o nosso corpo por conta do preconceito, do conceito, do etarismo, né? Que é um assunto também muito, muito recorrente nos últimos anos, nos últimos tempos. Estamos vivendo tempos que a gente tem que ter o corpo padrão, mas não tem que ter, você tem que se sentir bem com o seu corpo. Quando, assim, eu não digo que ultimamente eu tenho tido vergonha da minha barriga, de não usar biquíni, sabe? Mas eu não vou usar o maiô, eu vou usar biquíni, eu malho todos os dias, então quem quiser que seja assim com minha barriga, mas eu penso nisso, e isso me dá um pouco de incerteza, de querer ou não ficar com alguém. As pessoas me procuram, já comentei com amigas minhas que eu não tinha isso. E, ultimamente as pessoas me procuram, os homens mais jovens, porque procuram mesmo. E eu fico com vergonha da minha barriga. Meu Deus, e minha barriga? E eu já tenho uma idade avançada, aí já vem a parte do etarismo. Enfim, avançada, uma ova, idade linda. Então, é isso. E ó, a psicóloga Samantha Marinho, eu tô certa ou tô errada? Me diga, me responda, eu preciso saber disso. Beijo, menina. Dudinha maravilhosa, maravilhosa. Pois é, até uma pessoa bem resolvida como Duda, que sempre, sabe, sempre teve orgulho do próprio corpo, da própria nudez. Uma pessoa que, por ser atriz, sempre usou muito o corpo, sempre lidou muito bem com isso, né? E como ela disse, sempre gostou de homens mais novos, né? Até Duda ainda fica encucada para você ver a pressão como é grande. Né? Essa pressão estética em cima da mulher, principalmente nessa fase aí, né? De 60 a mais. E como nós internalizamos. Não é isso? Percebe? Não é uma coisa assim consciente. Por mais que eu diga, eu sei que eu preciso ser bem resolvida comigo, que eu preciso me aceitar, né? E eu vejo essas frases, eu me identifico, é isso mesmo, vamos nos empoderar, somos mulheres maravilhosas com seus corpos plurais, mas, aí vem o mais de novo, tem uma insegurança que fica, Sim. que Com a tá minha lá barriga, internalizada, com a minha é com a idade. barriga, é com o cabelo, é com a idade, e é com tantas outras coisas, porque se amanhã disser que é com a pontinha da unha, a gente vai olhar e vai dizer, ai, mas minha pontinha da unha não tá no mesmo lugar. Gente, depois da menopausa, barriga é fato. Não adianta, você vai ter a barriguinha. Por mais que você malhe, por mais que você tenha uma alimentação legal, você já passou dos 50, você não vai ter mais a sua barriguinha chapada dos 15 anos. Não vai, não adianta. A não ser que você seja uma atleta, uma rata de academia, aquela pessoa que come, sei lá, 20 vive ovos por disso, dia, né? que vive disso, vive É. para isso, é uma influencer e tal. Tirando as influencers que acabam fazendo a cabeça até de forma errada, né, das Porque pessoas. constrói e reforça esse ideal. Exato. Gente, a gente não é influencer. Nós somos mulheres comuns. E é interessante isso que você falou, Margot. Nós somos mulheres comuns, cada uma com a sua característica. E a gente está Claro. aprendendo isso agora, Samantha. Você falou, realmente é uma construção social. Isso vem desde sabe lá quando, né? E diferentes padrões se
intercalaram ao longo das décadas, né, que a gente vem vivendo. Só que a gente está sempre em busca desse ideal inatingível. Vê, Margot, vê eu. Olha a diferença de pessoas. Vê, Samantha, somos 3 mulheres diferentes, cada uma com as suas 3 características. gatas, mas diferentes uma das Então, outras. não tô nem entrando nesse mérito, mas sim somos. Mas gatas, sim, sim, porque- ora. E é isso, perceber essas diferenças. Eu não tenho. Meu desejo inalcançável era ter um cabelo liso também. E o meu era Por ter o quê? cabelo Porque crespo. todo mundo caía em cima de críticas com o meu cabelo. Meu cabelo muito volumoso, muito cheio. Não me acertava, não me entendia com ele. Não tinha um Trabalhando em corte. televisão, né, Trabalhando em Ângela? televisão, que foi também um ponto. Eu tive que ceder aos padrões de cabelo liso, Sim. escovando durante a época da TV Sim. para poder domar a minha juba e poder ter uma presença no vídeo que fosse aceitável, porque sim, tinha críticas. Então, assim, sempre esses pontos em que a gente vai cedendo. Aí, depois que eu saí do vídeo, eu falei, não, agora nunca mais Libertação, faço né? uma escova na vida. Eu também, relaxei. Nunca mais fiz uma escova na vida. Hoje eu estou de E trança. Margot tá assumindo os brancos os bran- também. Tá É um assumindo, não. Eu nunca tirei um fio branco da minha... Eu nunca pintei o meu Sim, cabelo. é, Nunca. Não foi uma nunca. questão para ela. Nunca foi. E é isso, então a gente vai É. ter que ir nos entendendo. E é um processo, né? É um processo. Sim. E é um processo que, assim, a minha esperança é na geração seguinte, sabe? Eu acho que nós precisamos aprender isso, aprender novamente, para que a geração que vem após, ela sofra menos. Porque, né, eu acho que a nossa geração não tinha nem salão especializado Não em mulheres tinha. cacheadas Claro que não, e isso é muito crespas. recente. Então, hoje, você tem uma menina que tem um cabelo cacheado crespo, É. por que não levar ela para um lugar onde ela vai cuidar, onde ela vai ter a vaidade de ser quem ela é, Sim. como ela é? Então, eu acredito muito na nossa potência hoje para trazer essa realidade de uma conexão para a próxima geração. Agora temos aí uma batalha muito grande com as redes sociais e com essa enxurrada de coisas e besteiras que elas escutam também. Por um lado, a gente tem na rede social um ponto a favor, a representatividade. Então, ali, as meninas e nós mulheres também nos enxergamos em outras pessoas, com o cabelo igual ao meu, com a pele igual à minha, com a maturidade em que eu estou hoje, falando sobre isso com muita tranquilidade, muita serenidade. E isso é exemplo para gente. Né? Então, esse é um ponto da rede social. Mas eu tenho uma pergunta para você, que é, como é que a gente desconstrói esse culto ao corpo feminino? Quer dizer, a gente vê nas redes sociais, como eu falei, a nossa representatividade, que antes eu não via, né? Mas esse é um ponto. E outros que podem nos agregar? Ou seja, que recado você dá às mulheres que estão nos vendo agora e se enxergando com esses conflitos? O meu recado é, tenta se enxergar de verdade. Né? E o de verdade é entender o seu corpo, é a história do seu corpo, é a história da sua família e principalmente o que você quer fazer com isso. O que é que faz sentido? Antes de pensar no próximo procedimento estético, veja até que ponto aquilo realmente vai lhe tornar uma pessoa que você vai se reconhecer amanhã. O nosso corpo, ele tem história, ele carrega a nossa história, ele é uma máquina fantástica e ela se expressa, ela é o nosso canal de comunicação com o mundo. Então, o que é que eu vou comunicar se eu tirar a minha expressão? Sim. O que é que eu vou comunicar se eu tirar aquilo que é coerente com a minha idade? Minha avó dizia assim, elegância é você estar adequada com a sua idade, no seu tempo, Sim. né? Sem querer sair queimando etapas ou ser algo que você não é. Então, acredito que a grande mensagem para tudo isso é a busca por uma conexão maior interna do que externa, é conseguir equilibrar essas duas vozes, é trazer um pouco mais um senso crítico para cada nova imposição estética que chega e entender, sobretudo, que você tem uma história. Né? Eu sou mãe, eu tenho uma cicatriz, eu tenho uma diástase que ainda estou cuidando, eu não tenho como amanhã querer ter o corpo que eu tinha antes do meu filho vir. Né? E ele foi um grande presente. Então, Sim. olho para o meu corpo hoje e digo gratidão, porque esse é o corpo que deu à vida o meu grande amor. É a tua história ali escrita É a no seu minha corpo, história. né? E se você fizer um procedimento estético, massa, faça, mas por você, não pelo outro, Isso. né? O importante é você ser feliz. Isso. O Estar resto é conectada resto. com o que você verdadeiramente quer. Claro. E não porque o outro vai ver e aí ele vai me julgar menos.
pelo que eu fiz. Porque julgar vão sempre, Sempre. né? Esse é um ponto. Samantha, a gente está chegando ao fim deste episódio. É uma Foi bom, conversa que né? certamente renderia Muito muito bom. mais. E como é que, para essa conversa render com as outras pessoas que estão nos assistindo, onde é que elas podem lhe encontrar nas redes sociais, no YouTube? Onde é que é o seu arroba? Pode me procurar no Instagram, né? Psi Samantha com TH Marinho. Psi Samantha Marinho. Terei o maior prazer de trocar com vocês lá, que é sempre uma delícia poder partilhar, né? E entre mulheres, sobretudo. Samantha, muito obrigada por sua participação aqui. Espero que haja outras oportunidades em que a gente possa ter novas conversas como essa, para a gente ficar melhores, com a autoestima mais renovada e, obviamente, para a nossa audiência Perfeito. também. Maravilha. E como sempre, a gente encerra com uma frase de efeito, né, Angela Bezerra? Exatamente. Vai lá, Hoje a manda lá. gente- Qual que você escolheu? Diga aí. A gente encerra com uma frase de Virginia Woolf. Margot? Vamos lá. Então, abre aspas, Virginia. Vou recorrer à colinha aqui, gente. Abre aspas. Eu não preciso ser uma mulher ideal. Eu sou eu mesma e isso me basta. É isso aí, Perfeito. gente. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até lá!